Esse vídeo eu vou conversar com você que já teve um quadro de infecção pelo coronavírus nessa época de pandemia pelo coronavírus, o Covid, e observou que após essa infecção o seu nariz mudou. Ele está mais trancado, está tendo coriza, às vezes mais espirro e mais coceira. Você já tinha uma rinite, parece que piorou essa rinite após a infecção. Ou então você não tinha sintomas nasais, seu nariz era ótimo e agora está tendo esses sintomas. Vou conversar com você nesse vídeo quais são as situações que isso pode acontecer e como você pode, talvez, te ajudar dessa forma, tá bom, pessoal? Então vamos lá, eu sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, sou médico otorrinolaringologista. Muitos pacientes procuram o médico otorrino com queixas nasais. Nessa época do coronavírus, foi muito comum os pacientes virem no consultório tanto por alterações olfatórias e gustativas, ou seja, perda do olfato ou diminuição do olfato, alteração do olfato e até diminuição do paladar. Mas temos cada vez mais pacientes reclamando que alterou o nariz de uma forma de obstruído mais, coriza, espirro, coceira. E esse paciente às vezes não tinha esses sintomas ou tinha, isso piorou. Pessoal, infelizmente o coronavírus, como qualquer outro vírus, rinovírus, adenovírus, a influenza, que é o vírus da gripe, eles formam uma rinite, sim, pessoal. Eles formam uma rinite infecciosa, tá? Nós temos aqui, ó, a mucosa do nariz, toda ela revestida de mucosa, tá? Quando tem uma inflamação na mucosa, que o vírus ocasiona isso, incluindo o coronavírus e outros vírus, ele traumatiza essa mucosa. Dependendo da intensidade e da presença, da persistência desse quadro viral, pode dar sintomas em você, geralmente imediatos, só que alguns, infelizmente, estão tendo isso aí de longo prazo. Semanas, meses, em alguns pacientes, anos, tá? Então, o que é importante? Você tendo sintomas piorados, você já tinha uma rinite, ou então iniciar agora, sempre procurar o teu médico otorrino. Dessa forma, ele vai avaliar melhor para você e fazer alguns exames que eu vou citar quais são os interessantes aqui, tá? Primeiro deles, fazendo uma consulta com o médico otorrino, ele vai avaliar normalmente seu nariz com uma espéculo que vai abrir teu nariz por cima, tá? Dessa forma, ele vai ver bem esse comecinho do seu nariz aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Bem esse comecinho, tá? Principalmente o inchaço que pode ter nesse corneto, que é essa carninha que você só levantar o nariz, você vai ver uma carninha de um lado, uma carninha de outro. Todo mundo tem, só que alguns pacientes podem estar mais inchado. Ao estar inchado, diminui a ventilação do ar e o paciente tem mais sintomas do que? De obstrução, nariz trancado. Daí precisaria respirar pela boca. À noite se torna difícil porque pode estar roncando e tendo crise de apneia. Pode acontecer. Também seria interessante complementar esse exame e fazer um exame um pouco mais interno, que é a nasofibrolaringoscopia, que coloca uma câmerazinha como se fosse uma endoscopia nasal, coloca uma câmerazinha, vê essa carninha que nós estamos conversando, só que com mais detalhes e mais próximo, e vai um pouco mais para trás, para ver se não tem outras alterações associadas, como pólipo nasal, como se fossem umas bexiguinhas, ou então um cachinho de uva sem aquela pelezinha que se forma no nariz. Pode estar associado a essa queixa desse paciente que começou a piorar seus sintomas nasais nos últimos meses, últimos anos, por exemplo. Após ele pode, às vezes, perceber que foi após o coronavírus. Não estou falando que o coronavírus teve a causa de provocar o pólipo nasal. Não tem essa relação. Mas às vezes se juntam as informações, piora a rinite provocada, infecciosa provocada pelo coronavírus, e se soma essa situação, você tem mais sintomas agora, tá? E além disso, outras situações que podem estar associadas a isso, a infecção do coronavírus, que você já pode ter tido antes e antes não te incomodava, mas agora associado está te incomodando, é o desvio de septo nasal. Septo nasal é um osso, um cartilagem que divide um lado do outro nariz, e esse osso pode estar torto para um lado, sem que inchou o seu nariz de um lado pela infecção viral, pelo coronavírus, por exemplo, vai dar uma dificuldade para respirar, tá? Infelizmente, o coronavírus também pode agir não somente na mucosa do nariz, mas na inervação do nariz, pessoal. Dessa forma, provocar mais coriza, espios e também ele pode ir num outro tipo de inervação, que é a inervação olfatória e da alteração do olfato e também, consequentemente, associado do paladar, tá? Convido vocês, tem vídeos aqui no meu canal no YouTube, que eu explico para vocês as principais causas
para ter alteração do olfato e do paladar, seria legal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês complementarem, seria bem interessante. E também tem outros vídeos que eu falo como fazer um teste do olfato, para ver se está melhorando o teu olfato ou está piorando o teu olfato. E também um treinamento olfatório, como se fosse uma fisioterapia, para voltar a ter olfato também, tá? Seria bem interessante se você sofre com alteração do olfato. Então, realmente, tem essa relação, pessoal. Você que teve um coronavírus, uma infecção pelo Covid e após isso observou que seu nariz está mais trancado, coriza e espirro. Tem tratamento? Tem. Você vai ter que conversar com o teu médico otorrino para ver, como eu comentei com vocês, o que está acontecendo no seu nariz. Pode utilizar medicações nasais, existem sprays nasais, de lavagem nasal, com aquela garrafinha que se coloca como um remédio que inunda todo o nariz com soro e com remédio. Tem essa opção, tem sprays de medicações somente, tem também comprimidos que você pode utilizar para te ajudar de longo prazo, que são antioxidantes. Tem vários tipos de tratamento que eu não consigo aqui explicar de um em um, porque teria que ser uma consulta para individualizar. Cada paciente vai ter a sua queixa, a sua alteração e dessa forma a gente poder indicar cada paciente. E tem pacientes que não podem utilizar algumas medicações para alguns efeitos colaterais que podem acontecer. Então é importante, pessoal, tendo essa alteração, tendo esse problema, já está comentado com vocês agora que pode ter essa relação. Então procura ter um médico otorrino, que pode ser hoje consulta online por telemedicina, consulta presencial, ele vai te ajudar a fazer esses exames. E tem outro exame que eu estava comentando com vocês que era legal complementar, é o exame de alergia, que é o prick test ou teste cutâneo. Principalmente você que já tinha sintoma de rinite antes da infecção do coronavírus, para ver se não potencializou essa situação que você já tinha previamente e às vezes não sabia que tinha uma alteração alérgica, imunológica para acontecer com você e piorar teu sintoma de rinite, tá? Pessoal, escreva aqui nos comentários para eu saber se você observou após a infecção pelo coronavírus o teu quadro nasal piorou. E se você já tinha rinite antes ou não tinha rinite antes. Vou tentar fazer aqui uma porcentagem para ver quantos de vocês tinham esses sintomas e qual deles já tinha anteriormente rinite ou não tinha rinite e já agora, após a infecção coronavírus, piorou. Então escreva aqui nos comentários para eu fazer essa análise para vocês. Pessoal, peço para você somente isso. Curta esse vídeo, vai me ajudar muito dessa forma. Compartilhe com quem você quiser, pode ser no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no grupo de amigos, de escola, de trabalho. E também já se inscreve aqui, pessoal. Você vai receber avisos apertando o sininho dos próximos vídeos que eu vou fazer aqui no meu canal no YouTube, tá bom? Agradeço a atenção de todos, aguardo vocês para o próximo vídeo. Um abraço, tchau!